Crenças que sabotam. O Ho'oponopono pode curar todas elas a partir do momento que você se permitir curar, a partir do momento que você se permitir sentir, a partir do momento que você se permitir viver. Todos esses últimos vídeos eu não me apresentei, não falei quem eu sou, qual é o meu trabalho, de onde eu venho, para onde eu vou, como eu venho fazendo ao longo dos anos, porque a vida é feita de movimento e tudo a gente pode mudar, pode transformar, pode fazer, pode acontecer. Olhando aqui atrás hoje, vocês estão vendo que o meu estúdio está totalmente diferente, que a forma de eu gravar está totalmente diferente, porque a vida é feita desse movimento. Eu tirei a crença limitante de que eu preciso de algo fixo para fazer certo, mas se eu falo tanto de mudança, por que eu tenho que fazer só aquilo? Não, eu posso mudar. Óbvio que o meu estúdio, a forma de eu gravar mudou, porque hoje, além de mãe, dona de casa, terapeuta, palestrante, amiga, esposa, enfim, sou empreendedora, porque agora eu trabalho com impressão 3D. Então, porque eu me permiti esse movimento. Logo, eu tive que atrasar uma semana de trabalho, de conteúdos das redes sociais, porque eu estava me dedicando, e ainda estou me dedicando a essa parte dos estudos, de ser uma empreendedora e de trabalhar com impressão 3D, sem autocobrança. Porque eu tinha a crença limitante de que eu só podia gravar se o estúdio estivesse de um jeito. Eu só podia... Não precisa. Não precisa. A crença limitante é tudo aquilo que você acredita que é verdade que te bloqueia. Quando você se aceita, quando você se ama, quando você se ampara, quando você reconhece as mudanças e segue o ritmo da mudança para o positivo para que a tua vida se transforme, tudo flui. Tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo, porque você entendeu e está seguindo o ritmo da vida, mas você ditando a regra, né? Eu falhei uma semana? Não, eu dei uma pausa de uma semana, porque eu tinha um outro conteúdo que eu precisava estudar e eu não tive tempo para gravar. E tá tudo bem. A crença limitante, ela te bloqueia e ela não permite que você desfrute de uma vida muito melhor a partir do momento que você se trava, que você se bloqueia. Antes de eu gravar esse conteúdo, aqui estava de um jeito a mesa, os computadores tinham 2 computadores de um jeito, quer dizer, um computador com 2 monitores de um jeito, aí o meu filho ganhou um computador, que a gente colocou aqui, né, agora tem 3 monitores e tem 2 computadores, tem um computador aqui em cima e tem um computador aqui embaixo, que é um computador de cada um, que é o meu e do Paulo que a gente trabalha, e o do Paulinho de jogo. Então, houve uma mudança que no primeiro instante me baqueou. Eu falei, cara, como que eu vou gravar agora? O computador tá desse jeito, o estúdio vai ficar assim, minha bandeira não vai aparecer, eu não sei como que eu vou fazer. Para. Isso é uma crença limitante que você tá impondo. Você não pode gravar assim, por quê? Por que você não pode ir lá, colocar a blusa que você mandou fazer do Essências Viajantes, sentar e falar sobre os conteúdos? Não é você quem fala de crença limitante? Por que você tá deixando essa crença limitante que você não pode fazer assim, porque você não tem um estúdio assim? Tá vendo como eu falo pra vocês que eu também tenho crenças? E não é sobre crença grande, gente. Eu não tô falando de uma crença de lá de trás, eu tô falando de uma crença que eu impus agora. Eu não podia gravar enquanto as coisas não estivessem do jeito correto. Aí o Paulinho falou, vamos subir a bandeira, vamos fazer isso. Eu falei, não, deixa ela assim. Não precisa mexer. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Eu vou continuar sendo Essências Viajantes, porque é uma coisa que eu amo. Vou continuar trazendo as experiências para vocês, porque é algo que eu cresço, você cresce, juntos a gente vai influenciando o mundo. E vou continuar falando do Ho'oponopono, seja aqui, seja sentada no sofá da sala, seja sentada na mesa da cozinha, seja em pé na cozinha, seja no quarto, seja onde for que eu tiver que falar, porque eu vou aprendendo, eu vou crescendo, eu vou evoluindo constantemente. E não é, eu falo pra todo mundo, não é porque eu pratico o Ho'oponopono todos os dias, eu faço 108 vezes no meu nome, que eu não tenho crenças limitantes, que eu também não tenho umas coisas que me bloqueiam, eu também tenho. A diferença é que eu estou mais desperto e falo, opa, isso é uma crença limitante que eu acabei de inventar. Vou tirá-la agora. Sinto muito, sua mãe perdoa, sou grato, eu te amo. Gisele abençoada, sinto muito, sua mãe perdoa, sou grato, eu te amo. Gisele abençoada, sinto muito, sua mãe perdoa, sou grato, eu te amo. E vou limpando, e aí a vida vai acontecendo, a vida vai surgindo. Então a crença limitante, ela te bloqueia? Ela te atrapalha? Ela é um empecilho na nossa vida? Ela pode ser imposta pela família, pela sociedade, pela religião, ou ela pode ser imposta por nós mesmos, que nem eu dei o meu exemplo agora, de que no começo eu não posso gravar porque não pode ter assim, porque não sei... O que a gente faz? Autoconhecimento. Por que eu não estou conseguindo gravar? Porque eu estou com a crença limitante que se eu posso gravar, eu só posso gravar quando o estúdio estiver pronto. Não, eu posso gravar do jeito que dá. E tá tudo bem.
Eu não preciso que esteja perfeito, idealizado. Eu preciso que seja feito bem feito. E quem vai fazer bem feito? Eu. Então eu vou sentar e eu vou fazer. Pratico o Ho'oponopono para essa crença e vida que segue. Então eu te trouxe esse exemplo para te mostrar que o Ho'oponopono, ele é a ferramenta, a filosofia que cura crenças limitantes, medos, padrões impostos pela família, pela sociedade, pela religião ou por você num determinado momento da sua vida, e que quanto mais você pratica o Ho'oponopono, mais você vai transmutar, transformar e liberar essa crença limitante desnecessária que está bloqueando você. A única pessoa que pode fazer isso é você. Eu posso fazer o Ho'oponopono junto com você? Posso. Você pode fazer o Ho'oponopono junto comigo? Pode. Mas se a gente não se permitir, a cura vai acontecer? Não. Eu vou até dar um exemplo mais pessoal ainda, né? Sobre crenças limitantes. E sobre como cada um tem que ser livre para viver a vida do jeito que deve ser. E essa é uma crença que não é, na verdade, não é nem uma crença. Essa é uma verdade e não uma crença que deve ser dita, que cada um deve viver a vida do jeito que deve ser. Aqui em casa só eu pratico o Ho'oponopono e o Paulinho faz 3 vezes no nome dele antes de dormir. O Paulo não pratica e tá tudo bem. Eu já contei para vocês que em 2022 o Paulo passou por um processo de depressão bem intenso, onde ele foi dos 90 quilos aos 65, 67 quilos, um negócio assim, diabetes, um monte de problema, fora de mercado de trabalho, enfim. E mesmo assim ele não queria praticar o Ho'oponopono porque para ele não ressoa com a verdade dele. É diferente de mim, que para mim ressoa totalmente com a minha verdade. Mas ele me permitiu. Lembra que eu falei da gente fazer o Ho'oponopono juntos? Mas eu falei para ele, tudo bem, você não quer fazer, eu entendo, mas deixa eu fazer com você. Se você permitir, eu gostaria de sentar com você e eu fazer junto com você o Ho'oponopono para que você melhore. E aí sentei do lado dele, fiz ali 108 vezes o Ho'oponopono com a Japamala no nome dele, né? E num contexto geral, o Ho'oponopono, a Mãe de Santo que ajudou a gente, as orações, os banhos de ervas, tudo que foi feito, a nossa vida começou a melhorar diante de muitas coisas que eu já contei aqui no canal que andaram acontecendo no período de 2022, que foi quando a minha vida literalmente complicou muito. Então, eu me permiti, através de mim, que é a essência, Deus em mim, espiritualidade, me usasse para praticar o Ho'oponopono junto com o Paulo, o nome dele, para curar a vida dele. Mas porque ele se permitiu deixar fazer. Porque você pode falar assim, mas eu quero fazer Ho'oponopono para o meu filho, eu quero fazer Ho'oponopono para não sei quem, se você quer fazer para uma pessoa que ela não se permite a cura, também não vai resolver. Porque ela tem a crença limitante de que isso que você está falando não vai resolver. É igual uma oração. Outro dia eu estava no shopping, fui tomar café com uma amiga minha, e a gente estava sentado ali tomando café, e passou uma senhora, posso fazer uma oração por você? Eu podia ter dito, não. Eu falei, pode. E ela fez ali a oração dela, depois ela pregou sobre Jesus Cristo, sobre Deus, que eu já conhecia, enfim, e ela foi embora. Se eu tivesse dito não, ela teria ido embora. Mas a gente disse sim, e ela orou por nós, nos abençoou, e amém, toda oração é sempre bem-vinda. Você pode fazer o Ho'oponopono para ajudar uma determinada pessoa, mas lembra, ela tem que se permitir que a cura aconteça. Não que você tenha que bater na porta do vizinho e falar, vizinho, eu sei que você tem a crença limitante de que a minha grama é melhor do que a sua, então eu vou fazer o Ho'oponopono no seu nome para limpar essa crença limitante em você. Você pode falar isso pro seu vizinho? Você pode, mas não tem necessidade. Porque ele vai virar para você e falar, não acredito nisso que você está fazendo. Então você pode fazer o quê para limpar essa crença limitante do teu marido, do teu vizinho, do teu filho, da tua família? Pedir licença para a essência divina dessa pessoa, dizendo que você está fazendo, se você quiser, o Ho'oponopono no nome dessa pessoa, para que seja limpa a crença limitante, para que seja limpa uma doença, para que seja transformado algo na vida dessa pessoa a partir do momento que Deus nela sai a hora de acontecer. Sem influenciar no livre-arbítrio do fulano ou da fulana de ser como deve ser. Então, eu quis trazer também esse movimento para mostrar para vocês que o Ho'oponopono ele funciona para tudo e para todos, mas que devemos respeitar que cada pessoa tem uma crença limitante, uma forma de lidar com a vida, uma forma de viver a vida, e tá tudo bem. Como eu já falei para vocês, não convivo com a minha mãe, nós não nos falamos, não convivo com meu pai, nós não nos falamos, por escolhas, devido a cada um ter um ponto de vista de vida diferente, mas já fiz o Ho'oponopono para os dois, para liberar o perdão de todo o sentimento negativo que eu senti na vida em relação aos dois, e entendendo que hoje eles são livres para viver a vida deles do jeito que eles devem viver, e tá tudo bem, sem influenciar. Não, mas se eu sou assim, eles têm que ser. Se eu faço assim, eles têm que fazer. Nem o meu filho tem que fazer o que eu faço.
Tu entendeu? Então, a crença limitante, ela tá aí de várias maneiras presentes na nossa vida, e quanto mais a gente reconhece, praticando o autoconhecimento, quanto mais a gente limpa, praticando o Ho'oponopono, mais a vida fica muito mais leve. Porque a única coisa que bloqueia a gente são as crenças que a gente tem, impostas pela sociedade, impostas pela família, imposta pela religião e imposta por nós. Porque a gente também cria crenças limitantes. Então, você quer limpar as crenças limitantes? Pratica o Ho'oponopono. Pratica o Ho'oponopono para que, sabe, seja liberto, seja purificado, seja transmutado, seja modificado, seja, enfim, sabe? Todas as crenças que bloqueiam a nossa vida, porque a crença, ela nos bloqueia. Não é que ela é a única coisa, mas a crença, ela nos bloqueia e ela nos impede de viver a vida extraordinária que a gente veio aqui para viver. Então, pratica o autoconhecimento no seu nome, pratica o Ho'oponopono no seu nome, pratica o olhar para você com empatia, olhar para você com amor, para reconhecer as crenças que estão ali bloqueando você, e faz o Ho'oponopono. É a dica mais valiosa que eu posso dar para tua vida, porque quanto mais eu pratico o autoconhecimento e o Ho'oponopono no meu nome, mais eu vou purificando a minha vida e mais eu vou vendo, mas isso daqui é uma crença que eu inventei, não, mas isso daqui é uma crença que veio lá de trás, eu vou limpar agora, não, mas isso daqui é uma crença que foi imposta por uma pessoa X, isso daqui é uma crença que foi imposta por uma pessoa Y, então eu vou praticar o Ho'oponopono para limpar, transmutar, purificar, e a partir daí viver uma vida leve. Lembra, você pode fazer para o nome da pessoa tal, pedindo a essência, né, se você não tem contato com essa pessoa, não quer conversar com ela, mas você quer ajudá-la, pede licença para essa essência, para a essência dessa pessoa, para que você faça um Ho'oponopono no nome dela para limpar essa crença limitante. E faz em você, olhando para você, porque tudo que a gente faz para nós reflete no outro, né? Lembra? O outro é um reflexo do nosso eu mais profundo. Então, quanto mais a gente limpa em nós, a gente também está limpando no outro. Tudo que a gente faz por nós, a gente está fazendo pro outro, porque o outro só é um reflexo nosso, entendeu? Então, reflita bastante sobre isso. Eu espero ter te ajudado com todos esses conteúdos. E é isso, gente. A vida é feita desses movimentos, a vida é feita desses acontecimentos, a vida é feita desses autoconhecimentos, a vida é feita desse Ho'oponopono que limpa e transforma a nossa vida. Então, tu quer limpar todas as crenças limitantes? Pratique você o Ho'oponopono, pratique você o autoconhecimento e transforme você a sua vida.